Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. 4 bombas militares foram encontradas esta sexta-feira na Praia da Costa do Sol, em frente ao condomínio Supramarés, na cidade de Maputo. O caso provocou pânico a vários banhistas e outras pessoas que frequentam o local. Trata-se destes engenhos explosivos, dos quais 3 bombas de gás lacrimogéneo e uma granada. Os explosivos foram encontrados por um grupo de jovens que frequenta a praia para praticar várias modalidades desportivas. Os mesmos estavam espalhados num raio de cerca de 20 metros e pouco se sabe sobre a sua proveniência. Chegamos aqui logo cedo, foi por volta das 9 que o meu colega descobriu uma bomba. Então, aí ele ligou para a polícia. Vieram confirmar que era bomba. Só que quando a polícia chegou, eu também desci cá para baixo para poder tirar aqui os vidros. Fui descobrir mais 2 bombas, que a primeira estava aqui, outra estava lá mais atrás. Então, medo temos, né? Porque sabendo que não se sabe onde vai pisar, não se sabe se ainda tem alguma coisa. Tinham umas dunas de areia, então quando desfizeram aquelas dunas de areia, é que subsaíram essas bombas. Não sei do que ano e de quando, não sei. Tá a ver? Mas o que que sei? É perigoso, porque eu queria pisar e há um branco também que conseguiu ver, disse que há outras aqui, porque eu tinha vindo aquela mais perigosa que está lá em cima. Cerca de 3 horas depois da descoberta, apareceu uma brigada militar para remover os engenhos. Na ocasião, dos militares explicou que os objetos constituem perigo à segurança pública. O perigo, aquele engenho ali, contém, o que posso dizer, contém mental o corpo do objeto e que o tal objeto contém estilhaços. No caso de explodir aqueles estilhaços é que podem já criar o perigo de atingir pessoas quando estiverem perto. O perigo deste aqui pode vir causar intoxicamento por causa daquele fumo dele. Mas assim de como estavam, havia alguma possibilidade destes objetos explodirem ou libertarem o seu gás tóxico? Havia, sim. No caso daquele ali que ainda contém aquele anilha de segurança. No caso de libertar aquela anilha de segurança, pode explodir. Esta é a primeira vez que são descobertos engenhos explosivos na Praia da Costa do Sol. Um autocarro incendiou-se ontem em Maringue sem causar vítimas mortais. Carlos Mesquita diz que ainda aguarda o relatório da perícia. Numa semana em que o setor dos transportes e comunicações discute a qualidade do serviço de transporte público de passageiros, um autocarro do serviço Post-Bus que fazia o trajeto cidade de Quilimane, na província de Zambésia, com destino à capital do país, incendiou-se em plena via pública. O autocarro pegou fogo na região de Nhamapaza, distrito de Maringue, em Sofala, que culminou com a sua destruição total, sem, no entanto, causar vítimas humanas, para além da carga que se encontrava no porão do autocarro. O ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, diz que os passageiros do autocarro incendiado já estão nos seus destinos finais e que aguarda o relatório da perícia para tomar uma posição sobre o assunto. Tudo indica que houve um problema técnico no sistema dos travões e que, resultou naquele incêndio, mas também temos informações de que felizmente não houve perdas humanas, perdas só de alguns bens, mas não tivemos perdas humanas. Os passageiros já foram deixados aos seus destinos finais? Havia já um programa da própria empresa, Correios de Moçambique, para a utilização de outros meios idênticos para recolher todos os passageiros e levar aos seus destinos são e salvos. Medidas imediatas para essa situação? Estamos à espera da apresentação do relatório, que é para depois ver o que é que temos que fazer. O autocarro, ora destruído, faz parte de um lote de 9 autocarros recentemente adquiridos pela empresa Correios de Moçambique, que investiu 69 milhões de meticais adquiridos a partir do empréstimo bancário e que faziam transporte de passageiros em todo o país, com exceção da província de Niassa. O Presidente da República apela à população de Nacala Velha para não se distrair e deixar-se envolver em discursos divisionistas, porque afugentam investimentos e podem perpetuar o desemprego e a pobreza no país. Filipe Nunes falava no comício popular do arranque da sua visita presidencial a Nampula.
Foram aos milhares as pessoas que na manhã desta sexta-feira receberam o chefe do Estado moçambicano, Filipe Nyusi, no distrito de Nacala Velha, a sua primeira escala, nesta visita presidencial de 5 dias à província de Nampula. Adultos, jovens e continuadores que se concentraram à entrada da Vila Sé Distrito saudaram de forma efusiva o Presidente da República com cânticos, dísticos, entre outras manifestações de alegria. Antes da mensagem sintetizada em unidade nacional, paz e progresso, Filipe Nyusi começou por agradecer ao voto confiado a si e seu partido para dirigir os destinos da nação. Quero agradecer àqueles que se recensearam e estiveram em condições, todos aqueles que foram às urnas votar para o candidato, para o partido que eles queriam votar. Quero agradecer a todos aqueles que votaram no meu partido para continuar a governar, para continuar a desenvolver Moçambique. Já no essencial da sua mensagem sobre a unidade nacional, paz e progresso, o Presidente da República pediu a serenidade do povo deste distrito e de um pouco por todo o país, a não deixar-se distrair nem envolver-se com discursos teor divisionistas, porque afugentam investimentos e podem perpetuar o desemprego e a pobreza nas populações. Nampula tem direito de desenvolver como qualquer outra província. Ninguém pode ameaçar Nampula para começar a afugentar os desenvolvimentos e nós continuarmos aqui na Nacala Velha a ter irmãos que procuram emprego quando ainda estamos a crescer com emprego. Por causa de ameaças, por causa de pessoas que quando chegam dizem que Nampula pertence a um grupo. Nampula pertence ao povo moçambicano. A pessoa de Nampula quer ir trabalhar em Quilimane, consegue emprego, vai. Nacala Velha, consegue emprego em Quamba, vai. E isso nós queremos desenvolver em Nampula, não ameaçar pessoas para fugirem com negócio de trabalho aqui, porque a população, jovens de Nacala Velha, tem que trabalhar e para trabalhar tem que haver calma. Queremos que os investidores não tenham dificuldade de construir fábricas em Nacala Velha, porque quando há ameaças e há um grupo de pessoas que seguem as ameaças, as pessoas preferem tirar as empresas, os seus negócios de Nacala Velha, onde não estão seguros, onde não sabem se vão acordar de manhã e encontrar a sua loja, a sua fábrica funcionar e vão construir outro sítio. Nós não vamos permitir, porque Nacala Velha tem que desenvolver, província de Nampula tem que desenvolver, e Moçambique, todo o conjunto de Moçambique, com moçambicanos, tem que desenvolver. Ainda neste comício, o Presidente da República falou do Dia do Ambiente, que se assinala nesta sexta-feira, tendo exortado a população a optar por práticas que defendem e promovam o ambiente, à semelhança do que fizeram os nossos antepassados. Queremos continuar a apelar a todos os irmãos, a toda a população de Nacala Velha, a toda a população da província de Nampula, a todo o povo moçambicano, para que continuemos a conservar o ambiente, porque é do ambiente que nós vivemos, é o maior legado dos nossos antepassados. Para além de necessidades fundamentais como água, saúde e educação, foram colocadas questões que denunciam algum desenvolvimento aqui no distrito de Nacala Velha. A população pediu escola de condução. As imagens são de Hermenegildo Viagem, Nelson Belarmino, na cobertura da visita presidencial à província de Nampula. Rui Baltazar defende reformas no funcionamento do Conselho Constitucional para adotar o órgão de mais competências. O primeiro-ministro da Justiça de Moçambique Independente e primeiro presidente do Conselho Constitucional falava hoje no decurso de mais uma palestra alusiva às celebrações dos 10 anos do jornal do país. Perante uma plateia composta por profissionais de comunicação social e da área da justiça, Rui Baltazar falou do papel do Conselho Constitucional no ordenamento jurídico nacional, incluindo a contextualização das etapas da criação do órgão de que foi o primeiro presidente. Foi um parto bastante penoso, este do Conselho Constitucional, que enfrentou não poucas resistências. Passaram 12 longos anos para que se concretizasse a iniciativa de dar à luz um órgão de soberania que estava constitucionalmente estabelecido. Mas também esta foi uma iniciativa falhada, porque a citada Lei nº 4 de 2003 enfermava de inconstitucionalidades. Estranho paradoxo este de criar inconstitucionalmente um Conselho Constitucional. Deixou-se ingloriamente vegetar a Lei nº 4/2003 num coma profundo, como se não existisse, até que finalmente, em 22 de outubro de 2003,
se publicou a Lei nº 9/2003, que aprovou a Lei Orgânica do Conselho Constitucional. Envolvidos cerca de 12 anos após a sua criação, Rui Baltazar diz que o Conselho Constitucional desempenha um papel crucial na garantia da legalidade e fez questão de recordar algumas decisões do órgão que entraram em choque com as intenções de outros órgãos de soberania. Notem bem que o Conselho Constitucional teve de pôr em causa, isto em África não é fácil acontecer, nem África, nem só em África, mas particularmente em África, pôr em causa leis emanadas do mais alto órgão legislativo, normas emitidas pelo Presidente da República e pelo Governo, e que apesar de o Conselho Constitucional não dispor de braços operacionais para fazer executar as suas decisões, elas passaram a ser voluntariamente acatadas, sem que daí decorresse qualquer perturbação. Apesar dos avanços registrados, o orador defende que o Conselho Constitucional ainda precisa de reformas por forma a dotá-lo de mais competências, o que passa pela sua transformação em Tribunal Constitucional. É certo que a experiência já obtida aconselha que se aperfeiçoe ainda mais as normas constitucionais e legais relativas ao Conselho Constitucional, alargando-lhe competências e fazendo com que seja facilitado o acesso ao Conselho Constitucional. Atualmente exige-se 2.000 assinaturas para submeter um processo de declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma ao Conselho Constitucional. Obviamente 2.000 assinaturas é um excesso inadmissível. Se calhar até 200 eram demais. Segundo o jurista, outro desafio consiste em ultrapassar o perigo da politização resultante da nomeação de juízes conselheiros pelos partidos políticos. Rui Baltazar considera que Moçambique ainda está... Dizia que Rui Baltazar considera que Moçambique ainda está muito longe de concretizar um verdadeiro Estado de Direito democrático. O jurista falou ainda das fraudes eleitorais, classificando-as como um crônico problema político. Apesar de alguns avanços na democratização do país, o primeiro presidente do Conselho Constitucional considera que o alcance de um verdadeiro Estado de Direito ainda está longe de ser atingido. O nosso processo democrático ainda revela muitas fragilidades e insuficiências. E a existência de uma robusta democracia e de um verdadeiro Estado de Direito continua a ser uma utopia constitucional, ainda que realizável. Consegui-lo implica um processo longo e difícil, no qual todos os moçambicanos devem estar empenhados. Tal como nos tempos em que dirigiu o Constitucional, as eleições continuam a ser um verdadeiro teste da imparcialidade e isenção dos órgãos de justiça. Rui Baltazar considera que o problema de fundo reside no déficit de cidadania e na cultura de impunidade. Os processos eleitorais moçambicanos sofrem de uma espécie de ébola político crónico que se manifesta através da constante invocação, após cada eleição, da existência de fraudes. Este fenómeno das fraudes ocorre porque, para além de outras razões, sofremos de um déficit de cultura e de cidadania, de falta de educação democrática, de ausência de valores e sentido de responsabilização, e porque manifestamos complacência para com violação das leis, abusos de poder e autoridade. Rui Baltazar foi orador da palestra comemorativa do 10º aniversário do jornal O País. Entretanto, os participantes na sexta palestra alusiva aos 10 anos do jornal O País colocaram questões relacionadas com a criação, o funcionamento e participação do Conselho Constitucional nos processos eleitorais e, em particular, na proteção dos direitos do cidadão. Eu gostava de saber, Sr. Doutor, como é que foi naquela altura em que quase que não haviam quadros suficientes formados, montar todo o sistema de justiça e que hoje é continuidade, se calhar, daquela que foi a sua obra. Mas também gostava de perceber também a questão dos tribunais populares na altura, qual era a base do seu funcionamento, atendendo que eram pessoas da comunidade que se calhar não tinham nenhuma formação na área jurídica, mas que tinham que tomar decisões e tomaram decisões.
A questão que eu queria colocar tem a ver com o processo de revisão da Constituição. Parece que há um consenso de que é necessário revermos a Constituição. Primeiro, pelo trabalho que foi feito pela defunta Comissão de Revisão da Constituição no ano passado, e em segundo lugar, por causa desta proposta da RENAMO sobre as autarquias provinciais. Parece que há muitas questões na Constituição que merecem a nossa apreciação. Tendo em conta a experiência que o Conselho Constitucional foi acumulando ao longo destes tempos, para o Dr. Rui Baltazar, qual acha que deve ser o papel do Conselho Constitucional numa revisão constitucional? Disse a dado momento que em 74, 75, por falta de quadros na área de justiça, decidiu-se pôr a funcionar a Faculdade de Direito da UEM, mas também a dado momento o Executivo decidiu fechar as portas da Faculdade da Universidade Eduardo Mondlane, que na altura foi entendido como um grande atentado contra a evolução da justiça em Moçambique. Queria que recuasse nesse tempo e rebobinasse a sua memória, o que motivou o encerramento da faculdade naquela altura, tendo em conta que era urgente a existência de quadros na área da justiça. A alternativa era tentar manter instituições de justiça a funcionar com as pessoas mais qualificadas que houvesse para administrar a justiça, mas que não tinham formação jurídica nenhuma. É preciso um bocado de cuidado sobre aquilo em que pedimos que o Conselho Constitucional intervenha, porque o Conselho Constitucional, no fundo, ele tem o direito e o dever, não por iniciativa própria, mas nos termos que estão estabelecidos na lei, tem o dever e o dever de proceder à fiscalização da Constituição, não é verdade? E, portanto, ele tem poderá ter de controlar a constitucionalidade da própria alteração constitucional. Eu nunca pensei que fosse uma boa medida o encerramento da Faculdade de Direito. Mal seria que eu pensasse que fosse uma boa medida, porque fui eu que, de alguma maneira, que a criei logo em janeiro de 75, logo que eu fui nomeado Ministro da Justiça no governo de transição. A minha primeira preocupação, naquele desespero em que eu andava de ver onde é que estavam os juristas, a primeira minha preocupação foi mesmo criar a Faculdade de Direito. E, portanto, esse episódio do encerramento da Faculdade de Direito é um episódio que está envolvido, sobretudo, em tricas e em intriga política. Portanto, eu acho que nem vale a pena falarmos dele. Portanto, houve umas intriguices que levaram ao encerramento da Faculdade de Direito. A chama da Unidade Nacional já está na zona sul do país. A tónica da intervenção da população de Inhambane, tinente a chama, continua sendo consolidação da paz e unidade nacional. A tocha da chama da Unidade Nacional entrou hoje na província de Inhambane, cerca das 9 horas desta sexta-feira, através da ponte sobre o Rio Save que liga as províncias de Sofala e a província de Inhambane. A população desta província está eufórica e esperam que a mesma traga mais paz e mais unidade entre os moçambicanos. A chama fez-nos e está a recordar-nos para que cada vez mais temos que ser unidos. Do Rovuma a Maputo, de como estivemos desde há muito unidos para conquistar a independência nacional e de como hoje temos que ser unidos pela luta contra a pobreza. Para mim significa muita coisa. Significa que estamos todos unidos de Rovuma ao Maputo. Paz é muito importante para nós. Nós queremos a paz. Que lutem e resolvam tudo para que nos dê a paz. Não haver divisionismo do outro país, outro está no outro lado. Isso é uma união de todo o povo moçambicano. Eu gostaria de dizer ao nosso Presidente da República que nós aqui no nosso país
Temos que viver em paz e tentar falar com os outros que andam-nos a perturbar aqui no nosso país, conversarem com eles, né? Os governadores das províncias de Inhambane e Sofala acreditam que a tocha da Unidade Nacional vai catapultar a união dos moçambicanos e esperam que as diferenças de pensamento sirvam para o desenvolvimento socioeconómico e não para conflitos. O governador da província de Inhambane, Agostinho Trinta, espera que a tocha da Unidade Nacional ilumine a mente de todos os moçambicanos, de modo que todos transformem as suas diferenças em força de desenvolvimento do país. Que a unidade é a força principal do desenvolvimento, que essa força tem que ser cultivada no coração de cada um de nós e também aqueles que têm uma mente ainda com ideias de divisão do país, de guerra, que essa ideia seja afastada do pensamento e que continuemos a preservar a paz e na unidade nacional. A governadora de Sofala afirmou pouco tempo depois de entregar a chama ao seu homólogo de Inhambane que os pronunciamentos a desfavor da chama da Unidade Nacional não se fizeram sentir em Sofala, pois uma moldura humana composta até por membros dos partidos da oposição juntaram-se em torno da tocha. E nós sabemos todos que nada pode ser feito sem que as pessoas estejam em paz. Sofala demonstrou com muita festa, muita pompa em circunstância em todos os sítios por onde passou a chama, demonstrou que de facto nós queremos conviver uns com os outros de forma harmoniosa. Sofala também deu lição a todo o país de que é possível na diversidade nos amarmos, termos também a nossa paz sem problemas. A tocha da chama da Unidade Nacional vai permanecer 7 dias aqui em Inhambane e depois segue para a província de Gaza através de Zavala. A partir do posto fronteiriço de Save, com imagens de Manuel Chicava, Francisco Raiva, STV. O cantor Rei Anaconda é acusado de violar sexualmente a filha de 14 anos de idade. O indiciado foi detido pela polícia quarta-feira, mas nega todas as acusações. Dizia que o cantor Rei Anaconda é acusado de violar sexualmente a filha de 14 anos de idade. O indiciado foi detido pela polícia quarta-feira, mas nega todas as acusações. Antes de acompanharmos esta reportagem, vamos fazer um breve intervalo, mas não saia desse lado, que este é o tema da análise para esta noite. Cá estamos para mais um baú. O meu espaço para o boxe era o Mazangalé. No grupo de trabalho era a cumplicidade que havia. A escola é que nos leva para os clubes. Ser tático. Nós tínhamos o conhecimento básico senegalês. Eu vinha a jogar com orgulho patriótico. Sempre que voltamos derrotados, o balanço é sempre positivo. Fiz um grande jogo contra o Futebol Clube de Porto à noite e eu não conseguia gritar o golo, não consegui gritar o golo. E agora temos os nossos compatriotas de volta. Paulina Chiziane, muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Quem era Paulina Chiziane no ano da independência, da proclamação da independência nacional? Foi quase que uma explosão interior. Como quem diz, afinal, existe um outro mundo para além deste mundo pequeno em que nós vivíamos no tempo colonial. E como é que viu o papel do governo neste processo? Esse período houve muitos conflitos. Portanto, a saída de uma situação de repressão para uma situação de liberdade trouxe vários conflitos, sobretudo para as mulheres, que entendiam que havia emancipação e não sabiam exatamente o que era.
Nos primórdios da década de 80, já se notavam os primeiros sinais da sobrepressão sobre os serviços de educação e saúde, aliados à prostituição, criminalidade, mendicidade e outros males nos centros urbanos. Foi neste contexto que o governo de Samora Machel decidiu engendrar, em 1983, um plano que limparia as cidades da mão de obra ociosa e povoaria as zonas rurais, evacuando cidadãos sem ocupação clara nas cidades para as machambas estatais na chamada Operação Produção. Estima-se que mais de 40 mil pessoas tenham sido deslocadas na altura. 32 anos depois, o especial reportagem visitou alguns dos locais para onde os chamados improdutivos eram levados. Os que conseguiram tanto escapar dos efeitos da guerra abandonaram o local. Alguns regressaram para as suas zonas de origem, outros foram a fixar residência em Lixinga, mas alguns até hoje vivem arredores aqui na zona do Nango. Os que na altura eram jovens, hoje são idosos, com filhos e netos. Eu não tenho maneira de quê? De dinheiro. Há em Unango cemitérios quase que exclusivos dos evacuados que pereceram no local e os sobreviventes em uníssono querem voltar. O papai também perdeu vida aqui, a mamãe também perdeu vida aqui. Lá em casa ninguém conhece. A casa até mesmo agora que eu sentei aqui, se havia maneira de que pode ir, eu pude levantar mesmo, sem nenhum receio. Os ecos da Operação Produção a não perder este domingo, aqui na STV. Um país sem história é um país sem futuro. Porque o que você pensa conta. Reservamos um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu das 18 às 19h30. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao Noite Informativa. Agora sim, o cantor Rei Anaconda é acusado de violar sexualmente a filha de 14 anos. O indiciado foi detido pela polícia quarta-feira, mas nega todas as acusações. Rei Anaconda, como é conhecido nos meandros artísticos, é acusado de manter relações amorosas com a filha há mais de 2 anos. O caso teria sido despolitado pela ex-esposa do cantor após ter sido supostamente informada pela filha, que já engravidou do pai e depois abortou. A chefe do Gabinete de Atendimento à Mulher e Criança Vítima de Violência, Maria Sopinho, disse esta quarta-feira que a detenção do cantor foi com base em denúncias da vítima e da mãe. Tivemos um caso que consideramos nós o mais gritante de todos. Tem a ver com uma figura pública, um músico que vem abusando sexualmente a sua própria filha. E infelizmente estamos no mês da criança. A mãe que denunciou não a filha, é uma filha de quantos anos? 14 anos. Quando é que, assim como é que a polícia pensa em dar tratamento? Já solicitaram a pessoa? Bom, nós já solicitamos o agressor, já se lavrou o respectivo expediente. A menina também já foi encaminhada ao hospital para assistência médica. Ela demonstra sinais de trauma. Por sua vez, Anaconda, que está detido numa das esquadras da capital, refuta todas as acusações e diz que está a ser vítima de chantagem da ex-esposa. Isso é uma mentira. Olha, eu não sei explicar melhor, mas acho que a mãe poderá explicar melhor isso, porque ela veio com outros comportamentos. Ela me fez várias exigências para mim, que eu tinha que dar uma casa a ela, né? Porque eu tinha que arranjar um emprego para ela, um monte de coisas, né? Então eu disse que pronto, eu tenho 5 filhos para criar. Então eu só posso olhar só para os meus filhos. Agora para ti, tu não tens nada comigo. A menor supostamente violada pelo pai era bailarina do próprio cantor. A presidente da Liga dos Direitos Humanos, Alice Mabota, prometeu seguir o caso até que a justiça seja feita. Alice Mabota falava na qualidade de advogada da vítima. Nós vamos trabalhar até se conseguir saber como é que foi, vamos falar com a criança da melhor forma. Nós conversamos, o Dr. Gomes é testemunha nisso, conversamos com a criança à parte,
As crianças tinham medo, mas acabaram revelando como é que ele violava as crianças. Não é o primeiro caso que isto está a acontecer e todos temam. Já de outra vez pegamos um pai que é um diretor de uma instituição bancária que violava a filha constantemente. Esta criança precisa de acompanhamento, precisa de estar longe deste bandido, porque ela não pode vir dizer que é o pai e depois o pai dizer que não tinha outra pessoa para acusar, que é o namorado para acusar o pai. E é sobre este tema que a Noite Informativa vai se debruçar e para tal temos dois convidados. São eles os senhores doutores Eli de Souza, que é criminalista, e também o doutor Eugênio Zacarias, que é médico legista. Infelizmente, o nosso psicólogo queria explicar aqui os traumas, o acompanhamento da vítima neste processo. Não compareceu ao programa, mas ainda assim vamos falar sobre isto. Doutor Elídio, como acompanhamos, o músico moçambicano René, mais conhecido por Rei Anaconda, popularmente conhecido como Rei Anaconda, é acusado pela ex-mulher de ter violado a sua filha de 14 anos. Bem, a polícia, através do Gabinete de Atendimento à Mulher e Criança, vítima de violência doméstica, veio ao público quarta-feira confirmar o crime de violação perpetrado por René, na sequência de uma denúncia, não é? Como já referi, feita pela ex-mulher. Eu gostaria que o doutor Elídio começasse primeiro por abordar a questão da presunção da inocência, para depois irmos a outras questões. Obrigado. Primeiro, saudar a todos os telespectadores da STV Notícias e agradecer ao convite que me foi, portanto, formulado para participar neste fórum e neste debate. É o seguinte, em relação à questão da presunção da inocência, este é um princípio básico constitucional que está previsto portanto, na Constituição, passa a repetição, que presume-se, em princípio, que as pessoas, antes de uma sentença passada em julgado, que é depois de um tribunal condenar e não haver lugar a recurso, então pode-se presumir que as pessoas, ou só depois é que se pode, portanto, indiciar ou informar, imputar um facto a alguém. Quando isto não acontece, significa que a pessoa ainda deve ser considerada inocente. Então, este é um princípio básico. Mas também nós temos um princípio que, ao mesmo tempo, quase que conflitua com o princípio da presunção da inocência, que é o princípio da segurança das pessoas. Sim. Porque muitas vezes nós temos, às vezes, não diria o erro, mas temos, às vezes, não agido muito bem quando olhamos para o princípio da presunção da inocência, o princípio da liberdade, como princípios absolutos, porque esses princípios não são tão absolutos. Não quero cá dizer que deve-se, portanto, ferir o direito, o princípio da inocência, não é? Que é um princípio processual, de facto, assim, de um modo muito abstrato. Mas o que eu quero cá chamar a atenção é que há outros princípios que também devem ser respeitados, não é? Que é o direito à segurança, que é o direito das pessoas terem informação do que é que de facto está a acontecer, o que é que a sociedade, portanto, como é que palpita, portanto, a nossa sociedade, o que é que de facto fazem as pessoas, e principalmente quando estamos a falar de pessoas com alguma notoriedade social, porque aí também entram outros dois direitos. Temos o direito à privacidade, não é? Que ninguém deve ou pode se meter na nossa privacidade, mas ao mesmo tempo temos o direito à informação também, por um outro lado, em que muitas vezes as pessoas com alguma notoriedade social, as figuras públicas, não é, assim ditas, são pessoas que no seu cômputo tem uma parte, portanto, uma privacidade muito reduzida. Quer dizer, muitas vezes se confunde a vida privada de uma figura pública com a vida pública desta pessoa. Então é daí que, para as pessoas que com alguma notoriedade na sociedade, por qualquer motivo, pelos melhores ou pelos piores motivos, sempre devem estas tentar se acautelar ao máximo, no sentido de não se invocar, portanto, a quebra da privacidade quando eventualmente alguma informação sobre a sua pessoa venha a público, porque essas pessoas, de facto, em termos jurídicos, acabam tendo uma reserva da vida privada muito, muito limitada. Doutora Eugênio, de que tipo de crime estamos aqui a falar? É incesto, já perguntava isso, é incesto, é violação sexual, é pedofilia? Bom, muito boa noite, obrigado também pela oportunidade que a STV nos concede. Bom, o crime é único, ou são vários crimes que podemos
a aferir, mas a questão de conceitos de incesto é quando há uma relação sexual, sim, qualquer género de relação sexual entre indivíduos que tenham um determinado grau parentesco com sanguinidade. E pedofilia é um indivíduo que sofre de uma parafilia, que só tem prazer sexual com crianças. Neste caso em apreço, parece-nos que ele teve uma relação sexual com a filha de 14 anos. Sim. Precisamos de aferir que tipo de relações sexuais é que teve, para poder, de acordo com o código que está em vigor, que vai terminar dentro em breve, dentro de 3 semanas, penso eu. Se for por via vaginal, será portanto, via vaginal contra a vontade da menina, será violação sexual. Mas se for por via vaginal com o consentimento da menina, será estupro. Se provar que realmente ele desvirginou essa menina. Ou se provar que a menina tem sinais de cópula, tendo um ímã complacente. E se tiver sido por via anal, será atentado ao pudor. Independentemente de consentimento ou não, porque a menina ainda não tem 18 anos. Mas o novo código que vai entrar em vigor, todas essas figuras caem numa só figura, que é a violação. Portanto, o novo Código Penal simplificou e torna mais fácil a definição desse género de relações sexuais. Parece-me que a menina era forçada a manter relações sexuais pelo pai. Aliás, o pai tinha uma determinada autoridade que a menina tinha quase que nenhuma chance de poder recusar ou não aquele ato sexual, ou pelo menos repostar, dizer que não, porque o pai tem uma determinada autoridade sobre ela. Portanto, neste caso é violação para o novo código que vai entrar em vigor e também seria para o anterior código. Doutor Lígia de Souza, é suficiente uma denúncia por parte da vítima ou por parte da mãe da vítima para afirmarmos categoricamente que houve cometimento de crime, ou há algo mais para que se prove este fato? Pois, exato. Aqui entramos no campo das provas. É tido, até em termos criminalísticos, que os crimes contra a honestidade ou contra a liberdade sexual são os crimes de difícil prova. Difícil prova porquê? Não necessariamente porque é difícil provar que haja uma relação, mas é difícil muitas vezes criar a conexão entre a vítima e o autor. Vezes já, portanto, quando há situações em que o próprio autor, portanto, deixa lá marcas visíveis, deixa lá alguma parte do seu sêmen, por exemplo, quando são relações não protegidas, tem sido fácil. Agora, o grande problema é conseguir saber se esta relação foi consentida ou não, porque aí nos crimes sexuais o consentimento tem muito, portanto, tem quase que uma grande influência para a criminalização ou não daquele ato. Agora, numa situação destas que estamos aqui a falar, em que é uma menor de 14 anos, não é? E que as relações começaram há 2 anos ou um pouco mais, talvez, porque acredito que não hajam datas precisas, e muitas vezes este tipo de relações não começa com um ato único, não é? É uma relação que mesmo a própria, quer dizer, aquilo que se diz que por sedução vai, portanto, sendo feita ao longo do tempo até que consiga-se vencer a barreira da resistência, portanto, da vítima. Então, isto para dizer que, de facto, para estes crimes, muitas vezes as declarações das vítimas têm uma grande, portanto, força probatória, não é? É verdade que tem que ser corroborada com outros elementos factuais e também com outros elementos até certo ponto científicos, não é? Agora, o que se pode discutir, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro que tem acontecido várias vezes. Portanto, ex-namorados encontram-se, não é? E vão, portanto, pessoas maiores vão, portanto, para uma diversão e depois, no fim da diversão, acabam tendo relações sexuais e ela depois vai à polícia, queixa-se porque não consentiu a relação. Então, aí para provar é muito difícil, porque ela assume que, olha, nós fomos juntos ao quarto, tivemos. Ele diz que não, ela consentiu e ela diz que não consentiu. Então, como é que vamos provar que houve consentimento? Quando são pessoas que já tiveram ligações íntimas, já, portanto, não há, quer dizer, que provar a relação por via
por via, digamos, científica, porque ela é consensual em termos de prova científica, mas a prova do consentimento é que é muito difícil de obter. Então, isto para dizer que, de facto, as declarações da vítima são de fulcral importância para que se possa começar ou ter bases sólidas para uma condenação. Mas também pode-se dizer que não basta que se possa cingir apenas nas declarações das vítimas. É preciso que o Estado, através dos seus órgãos de investigação, possam colher mais elementos. Neste caso específico, estamos a falar de uma pessoa, uma menor. Primeiro era preciso saber se a menor era ou não virgem na primeira relação, porque para saber se de facto se trata de estupro, atentado ao pudor, violação de menores ou violação simples, é preciso também ver qual é que é em relação a esses elementos de idade, tempo e outros elementos também que a própria investigação pode apurar. Agora, o mais importante é que, neste momento, sejam carregados todos os elementos, inclusive testemunhas e toda outra forma também de ver. Também uma outra questão também acho que era importante abordar, que era em relação à familiaridade, não é? Portanto, este caso acaba sendo um caso sui generis por dois motivos, no meu ponto de vista. Primeiro, por se tratar de uma figura pública. Segundo, por se tratar da filha desta figura pública, então, que é o incesto. Infelizmente, eu digo infelizmente porque no meu ponto de vista, o incesto não é punível. Não é? As relações entre pessoas da mesma família não são puníveis. São puníveis socialmente, o que está a acontecer agora, mas em termos jurídicos não são puníveis. Agora, o que agrava a punição de qualquer crime é esta relação que muito bem o Dr. Zacarias fez menção, que é quer dizer, aquela relação quase que de autoridade do próprio pai, não é, sobre a menor. Pode-se até levantar a questão em relação à própria menor, em relação ao grau de parentesco, se é de facto filha biológica, se é filha adotiva ou se é uma simples, portanto, a pessoa de acolhimento ou acolhida pela família. Isto, para efeitos jurídico-penais, não tem efeito nenhum. Simplesmente basta que haja uma autoridade, portanto, inquestionável em relação ao autor sobre a vítima, então há uma gravação especial nos termos do nosso código que faz a pena, portanto, transmutar, eventualmente, se for um crime punível com prisão até 12 anos, que é o que é provável, pode transmutar até uma pena de 12 a 16 anos. Okay. Dr. Zacarias falou daqui de alguns crimes, pedofilia, violação, e também o Dr. Elísio falou de provas difíceis quando há uma relação de ex-namorados, como referiu, em que um diz que consentiu e outro diz que não consentiu. Cientificamente, neste caso, em que é um incesto, é de pai para filha, cientificamente é possível ou não provar? Eu queria contestar aqui ao colega. Realmente, este é que é o grande dilema, que o legista tem essa capacidade de aferir essas provas. Porque nós dissemos que os crimes de natureza contra a liberdade sexual, contra a honestidade, queremos usar o código que está para terminar, o novo que vai começar, são urgência médico-legal para colher provas biológicas, sim, quer dizer, secreções biológicas. Entretanto, numa relação sexual recente, há sempre outros sinais que ficam, que são sinais de cópula recente, sinais de sodomia passiva recente, sinais de cópula oral, ou de sexo oral, enfim, outros sinais que podemos encontrar. Neste caso em apreço, é fundamental que a perícia médico-legal vise estudar e aferir exatamente quais são os sinais que a menina tem. Verificar, em primeiro lugar, se ela é virgem ou não. Isto é, se apresenta sinais ou não de desfloramento. Bem, segundo o artigo, mesmo para secundar o que está, segundo o artigo que eu li ainda hoje, diz que estas violações começaram quando o pai perguntou à filha se era virgem e ela disse que não. Então, parece que quis comprovar se é ou se não é. Exato. Partimos do princípio em que não é virgem. Então, ela não é virgem. É necessário aferir quando foi a última cópula. Se não tiver essa cópula vaginal,
Vamos ver qual é o tipo de ímã. Este é um primeiro elemento. O segundo elemento é sinais de sodomia. Os sinais de sodomia ficam para sempre. Ela é uma menina de 14 anos, 14 anos, sim. E, aparentemente, se ela tiver sinais de sodomia, é sinal que já teve uma cópula anal. Okay. Quer dizer, se tiver sinais de desfloramento, é sinal que ela teve uma relação sexual. Mas há outros sinais que ficam, que o legista tem que aferir, que são os sinais de tardios que aparecem por essa relação. Desde a própria manifestação que ela tem quando fala de atividade sexual, desde os sinais de repercussão do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, pode ter um stress pós-traumático, pode ter uma ansiedade, ela pode ter, por exemplo, falar de forma tão aberta e clara da liberdade sexual, que não é normal destes. Portanto, nós temos que fazer um teste psicométrico para aferir o quociente de inteligência dessa menina e para ver se ela tem esses sinais de uma depressão, de uma ansiedade, de um stress pós-traumático. O fato de falar abertamente, por exemplo, de uma relação sexual é um desses sinais? Pode ser um sinal. Uma menina aos 14 anos não tem essa liberdade, tem um certo pudor de abordar a relação sexual com um indivíduo que aparentemente está-lhe a questionar. Ela vai dizer sempre esconde sim ou não. Quer dizer, nota-se, este é um primeiro sinal, o comportamento sexual dessa menina. Como é que ela atende ao sexo? Como é que ela verifica o que é uma relação sexual? Esses elementos podem ser aferidos na prova. Outros elementos importantes seriam, por exemplo, o exame do pai. O exame do pai é fundamental para verificar realmente se ele tem essa parafilia. Depois, parece-me que vi na peça que ele referiu que tinha outros 5 filhos. Sim, tem 5 filhos. É necessário ser examinados esses filhos. Portanto, esse exame, todo esse inquérito socioantropológico, essa autópsia psicológica, já não seria autópsia, seria mais um inquérito socioantropológico, para verificar que tipo de relação sexual que ele tem com os outros filhos. Portanto, como disse muito bem o doutor, há outras provas testemunhais que devem ser aferidas ao processo. O teste psicométrico deve ser feito, quer do pai, quer da menina, quer a criação entre o pai e a mãe, porque foi a mãe que meteu a queixa. Sim. E, segundo percebi, parece que a mãe não vive em Maputo. Sim. Então, portanto, essa criação é importante. Todos esses elementos devem ser levados como elementos probatórios para isso. Portanto, o exame da menina é fundamental. Mas falando da prova testemunhal, num caso como este, é fácil termos provas testemunhais? Não, eu não falo da prova testemunhal, essa não é a minha função como médico legista. Mas eu estou a dizer que esses elementos de prova que o médico legista vai fazer são provas técnicas que permitem, de forma clara e isenta, dizer que essa menina tem uma perturbação, tem uma sequela resultante dessa relação sexual. Eu já volto a ser doutor para falarmos mesmo dessas provas técnicas e o tempo que leva para a recolha dos vestígios. As provas testemunhais, doutor Elísio, é um crime de incesto. Não é crime, não está estipulado na lei, mas é um incesto. Presumo que é algo muito fechado e, segundo a mãe, teve conhecimento sexta-feira passada. Como é que é possível ter provas testemunhais num processo como este? De facto, em termos, foi mesmo por isso que eu referi no princípio que é um crime de difícil prova, porque são crimes praticados sempre entre 4 paredes e 2 pessoas, basicamente. E o que é que nós temos muitas vezes neste tipo de processo são declarantes, são pessoas que podem ter tido contato com a vítima, amigas que trocam, portanto, segredos, informações. Então, em termos técnicos, portanto, testemunhas muitas vezes escasseiam. Não é? Mas há outros meios de prova que podem ser colhidos e depois, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, em que nós, com um telemóvel, podemos obter imagens, gravações de cenas ou de situações que há pessoas que até fazem gosto em captar imagens destes momentos. Então, hoje em dia a coisa começa a ficar um bocado mais leve, mas em termos clássicos, este crime, eu concordo muito bem com o que, portanto, alvitrou aqui o Dr. Zacarias, e muito bem, que a parte científica, de facto, não há dúvidas.
Mas o grande problema, não neste caso concreto, porque este caso concreto, mesmo consentimento, ou mesmo havendo consentimento possivelmente, é punível. É porque se diz que, pelo menos vai a doutrina nesse sentido que para os menores de 16 anos existe uma proteção absoluta em termos de criminalidade. A proteção absoluta vai ser exatamente qualquer ato praticado, seja ele sexual, seja todos aqueles, portanto, atos que foram descritos muito bem pelo Dr. Zacarias, sodomia passiva, ato sexual, etc., oral, vaginal, todos os atos são passíveis de punição. Enquanto que para pessoas já maiores de 16 anos, maiores até de 18 anos, o consentimento já tem algum valor jurídico. Então, é para estes casos de consentimento com valor jurídico que estes crimes, mesmo a prova científica, não é suficiente para provar, portanto, a culpabilidade ou a criminalidade do ato. Porque nós temos uma questão que se discute agora, por exemplo, o crime de cópula ilícita, que é um crime que está previsto está previsto na lei da violência doméstica, que é quando o marido comete violação ou pratica atos sexuais com a esposa sem o seu consentimento. Como é que se vai provar isto? Quer dizer, se há um consentimento tácito, não expresso, quando se vai, portanto, ao altar, quando a mulher diz que sim, eu aceito, o homem diz que sim, quer dizer, nós estamos a dizer que aceita a divisão de cama e mesa, e cama e mesa significa necessariamente relações sexuais e divisão, portanto, e contribuição nos alimentos. Agora, como é que alguém que consente cama vai dizer que não consentiu depois cama? É por isso que eu sou das pessoas mais críticas nesta lei, concretamente neste artigo, porque é muito difícil provar a cópula ilícita. Não é? Então, assim, agora, neste caso que estamos aqui a falar concretamente, o caso do senhor Anaconda, ou qualquer que seja o nome dele, portanto, conhecemos-nos por Anaconda. Anaconda, sim. O caso do Anaconda é um caso que é mais evidente, quer dizer, que a ilicitude é clara, não é? E é clara e é agravada. E nós temos também, eu não diria omissão ou lacuna, porque tem-se dito na doutrina que o Código Penal ou a lei penal nunca tem lacunas, porque se o legislador não legislou como crime, significa que não quis, não porque falhou. Então, mas nesta ordem de ideias nós temos uma omissão, no meu ponto de vista, que é a falta do crime, primeiro, que já tinha dito que é o crime da... Não disse não. O que é o crime da cópula ilícita dentro do Código Penal, primeiro, parece-nos que não entrou, do novo Código. Temos também a questão da pedofilia, que não é acautelada de uma forma especial. Temos a questão do incesto também, que não é acautelada de uma forma especial. Em Moçambique, pelo menos no novo Código Penal, no Código Penal que está em vigor, nem se fala do incesto, não há qualquer referência ao incesto. E no novo Código Penal é simplesmente uma causa de exclusão da ilicitude para os atos de aborto. É chamado aborto não punível, porque podem abortar as mulheres que forem ou que engravidarem vítima de um incesto. Então, mas não temos um crime de incesto. E neste caso, portanto, que é um incesto, de facto, poderia ter um tratamento diferente, especializado, porque também o nosso código tem que acompanhar aquilo que é a vontade das pessoas. E se nós todos repugnamos este ato, significa que também devia estar acautelado por lei e não ficar na mera, portanto, repugnância sem um tratamento especial. Se não temos o crime de incesto no nosso Código Penal e o rei Anaconda está a ser acusado de incesto, como é que fica? Pois, aqui nós estamos a falar de um princípio da especialidade. É como eu daria, por exemplo, o exemplo do tráfico de pessoas, não é? Portanto, antes de 2008, nós tínhamos situações de tráfico de pessoas, mas não tínhamos crime de tráfico de pessoas. Então, o que é que o aplicador da lei faz? Simplesmente vai pegar naqueles atos constitutivos do tráfico e vai arranjar punição autônoma desses atos. Então, é o que vai acontecer, ou o que deve acontecer, neste caso presente. Por quê? Porque nós não temos, de facto, o incesto como crime, mas temos a violação, temos o estupro, temos o atentado ao pudor, que são atos que podem ser eventualmente punidos. E depois há uma questão também que temos que levantar. É a questão da continuidade criminosa, porque trata-se de uma infração contínua. Se ele fez mais de uma vez, que é o que se diz, aliás, se há 4
4 abortos, significa que pelo menos houveram 4 relações sexuais. Então, são relações continuadas em que o aplicador não deve contar o número de relações e aplicar uma pena, deve comutar todas essas infrações num único crime, mas ser punido este crime de uma forma agravada. Significa que se ele tiver, por exemplo, que apanhar uma pena entre 8 e 12 anos, pode facilmente apanhar a pena máxima por causa da continuidade criminosa. Doutor Zacarias, voltamos à questão das provas. Disse que cientificamente é possível provar. A minha questão é, o laudo, uma questão de violação, por exemplo, é possível provar se foi A ou foi o B quem violou? Em Moçambique não temos essas condições probatórias, porque infelizmente sempre foi temos estado a chamar a atenção. Há progresso em muitas áreas sociais e científicas, mas nesta área infelizmente não há avanços. É necessário fazer os testes de DNA para a recolha desses elementos. Infelizmente não é possível provar que foi A ou B, mas a pessoa diz que foi fulano de tal, etc. Mas na vítima nós podemos encontrar sinais de que ela realmente, a data que ela refere, corrobora portanto, com os sinais que nós encontramos na vítima. Vamos dizer que alguém, vamos sair um pouco do caso do rei Anaconda, não sabemos se ele fez ou não fez. Vamos supor que alguém está a agir de má fé. Vai dizer quem está a agir de má fé? É uma suposição. Saímos um pouco do rei Anaconda. É Exatamente. Uma suposição. Pode ser uma menor, uma mulher que diz que foi violada no dia X, não é? Mas, de fato, nessa altura, ela teve uma relação sexual. A minha questão é possível a medicina legal, o laudo, dizer que foi o A ou o B, ou só vai dizer que ela sim teve relações sexuais naquela data em que disse? Ela tem sinais de relações sexuais compatíveis com a data referida. Sim, essa questão eu percebi. Exato. Ela teve as relações sexuais e compatíveis. Nós vamos provar que tem sinais de cópula. Sim. Mas não poderemos dizer se foi A ou B, porque não temos a devida tecnologia para colher podemos colher, mas não temos um laboratório para fazer o teste de DNA. Então, neste caso, voltando à questão do rei Anaconda, se por acaso o vosso laudo, o laudo disser que houve cópula, tem os sinais que o doutor falou, tanto os iniciais quanto os tardios, não vai poder dizer se foi de fato o rei Anaconda quem teve relações com ela? Não, há todo um conjunto de circunstâncias que devem ser analisadas. Portanto, não só porque a relação foi continuada, não é? Parece que começou bastante... Não perca só feito de pensamento, a noite informativa sai para um breve intervalo, até já. Moçambique é um país com um vasto repertório artístico e cultural. Para o promover, o programa Artes e Letras traz bons argumentos para esta viagem semanal. Conversando com os nossos autores, o Artes vai mantê-lo informado sobre os eventos artísticos, dando-lhe a imagem do que o país oferece ao longo da semana. Sempre gostei de escrever poesia. O impacto do livro na minha vida é muito grande. Trazer essas danças. A literatura não é sobre a verdade. Todos os sábados à tarde, contamos com a sua companhia. STV também é desporto.
Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. O que faz a STP Notícias, um canal de eleição, é que lhe permite acesso à informação durante as 24 horas do dia. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta para a segunda e última hora desta edição do Noite Informativa. Estamos a falar do caso do Rei Anaconda, que cometeu incesto ao ter relações sexuais com a sua filha. E continuamos mesmo com o Dr. Zacarias. Falamos daquilo das provas técnicas. Já tinha colocado a questão se é de fato possível provar se foi A ou B quem violou ou quem teve relações sexuais com a vítima. Cientificamente é possível. Agora, a questão que nós colocamos é aqui, que em Moçambique, infelizmente, não temos laboratórios para fazer os testes de DNA, ou pelo menos do HLA. Nós temos laboratórios que fazem muitos testes imunológicos que achamos que podiam, nós temos capacidade técnica para realizar isso. Isso é uma questão de omissão do poder público. Mas, em relação a sinais de cópula, o laudo pericial, dada a existência de laboratórios, não refere que foi fulano A ou B. Refere sim que ela tem sinais de cópula, quer dizer que ela tem sinais de que foi realmente aquela relação sexual foi ilícita, de acordo? E há outros sinais que a vítima pode apresentar de violência extragenitais. Ou não, mas nós provamos que ela tem sinais de cópula vaginal, ou de sodomia, ou de cópula oral, ou de outras formas de cópula, de relações sexuais, como pode ser, se tiver sido nos cheios, ou entre as coxas, por aí em diante, ou freudirismo. Portanto, tudo é possível haver evidências, mas não vamos saber se pertence a fulano A ou B. Por isso é que os crimes sexuais, ou crimes contra a liberdade sexual, contra a honestidade, são uma urgência médico-legal dada a necessidade de colher esses vestígios. Nós temos que colher esses vestígios e conservá-los para poderem ser feitas análises. E já agora, quanto tempo leva para colher essas evidências todas? O que nós aconselhamos às vítimas é que elas não tomem banho, não se limpem, portanto, e que tragam roupa, porque há sempre uma mancha que fica na roupa que durante o ato sexual onde ocorreu o facto. E essas manchas podem ser examinadas hoje, daqui a 10 anos. Elas permanecem? Permanecem se estiver nos objetos e nas roupas. Agora, no corpo da vítima, por exemplo, a nível oral, é menos de 1 hora. Porquê? Porque a vítima cospe, ou engola, ou bochecha. A nível anal, um dia. Porque a vítima acaba por defecar. A nível vaginal, mais ou menos 48 horas. Portanto, é muito escasso o tempo. Mas se estiver na roupa e nos outros objetos. Doutora Alice, estamos aqui a falar do caso Rei Anaconda na perspectiva em que é culpado. Assumindo que não seja culpado, é fácil provar a inocência dele? Bom, penso que seria classificado como um caso difícil, não é? Difícil em que sentido? Porque todas as circunstâncias dão em crer de que de facto aconteceu. Sim. E muitas vezes naquilo que se tem tratado por vitimologia, as pessoas ou as crianças, portanto as crianças, não é? Têm dificuldades em elaborar mentiras e persistir nelas, não é? É por isso que são muitas vezes acreditadas. Mas também há crianças que mentem, mas muitas vezes elas têm sido sinceras, não é? E principalmente quando vão ao detalhe, não é? E quero-me parecer que neste caso há um pouco disto, não é? Não quero cá dizer que de facto
fazer um julgamento antecipado, mas eu penso que cabia, portanto, a parte da defesa do Anaconda elaborar uma defesa no sentido de tentar afastar, portanto, aquelas testemunhas valiosas em termos de processo, que é, portanto, a própria declarante, a própria vítima, e eventualmente também falou-se de uma sobrinha, porque a mãe provavelmente não seria uma declarante ou uma peça processual importante, porque ela também quer um parceiro que pode ter um interesse no próprio processo em relação à defesa da filha, porque ela também, como se viu, ela não esteve presente, foi um fato que ela tomou conhecimento, mas é de facto um caso um bocadinho cabeludo, entre aspas, para a parte do próprio autor. Agora, por exemplo, o próprio autor pode conseguir defender-se e até lograr, portanto, alguma credibilidade, desafiando-se a si a fazer um teste, não é? Portanto, não só do DNA, mas também um teste eventualmente de doenças de transmissão sexual que podem aparecer eventualmente nela e não aparecerem nele. Portanto, esta contradição já pode levar a uma dúvida no tribunal. Esta é uma iniciativa do autor? Ele pode. É válida em tribunal? É válida. Mas também a própria vítima, o Ministério Público ou qualquer parte processual pode requisitar ou pedir ao tribunal que requisite este teste, mas é uma forma de aferir algum grau de ligação, porque muitas vezes, quando há este tipo de relações, há depois transmissão também de algumas infecções, portanto, sexuais, não é? Não necessariamente que é um caso julgado, mas é um indício, não é? É um indício. E muitos outros elementos que provavelmente a defesa do Anaconda poderá recorrer, também pode recorrer a testemunhas, mas estamos a falar de um caso que não foi... Se fosse um caso isolado, de uma única vez, poderia-se criar um álibi, não é? Okay. Mas estamos a falar de uma convivência de 2 anos deste tipo de situação. É difícil criar um álibi para 2 anos, não é? E principalmente quando estamos a falar de uma relação que ocorria dentro de 4 paredes. Então, é uma situação não muito fácil. E como disse, estes crimes sexuais são crimes de difícil prova, mas também essa dificuldade de prova pode aproveitar e aproveita muitas vezes ao autor ou ao réu, porque temos um princípio dogmático no direito penal que é indúbio por réu, a dúvida beneficia o réu. Então, esta dúvida pode, portanto, aproveitar. Agora, neste caso, o que vai supesar muito para uma decisão final justa vão ser os elementos que vão ser colhidos durante a instrução. E podia-se, eventualmente, alguém pode contestar, dizendo que, olha, mas isto aconteceu há 2 anos, ou já acontece há 2 anos, por que é que o cidadão é preso hoje? Portanto, é uma prisão, no meu ponto de vista, normal, porque não tem a ver necessariamente com o dia em que se comete o crime, mas tem a ver com o dia em que se tem conhecimento de que o crime existiu. Então, para evitar algumas situações de fuga, de perturbação do processo, e quando há, portanto, indícios suficientes, pode haver lugar a uma detenção, não é provisória, enquanto o processo corre para... Mas também está a dizer que a mãe tomou conhecimento na sexta-feira. Esse processo decorreu até a detenção, sexta-feira passada. A filha sofreu 4 abortos. É verdade que as crianças têm uma dificuldade em contar o que está a acontecer, mas são 4 abortos, não é pouca coisa. E acredito que 4 abortos se põe uma mulher de cama, imagina uma criança. Quer dizer, por que só agora é que este assunto aparece? Será que de fato a mãe não teve conhecimento com antecedência ou em algum momento, por os interesses que tem financeiros, foi conivente com o crime? Com o não crime. Exato. Esta questão da oportunidade da denúncia não apaga o crime. Nós temos um crime este crime seria eventualmente estupro ou então violação de menores. Por quando se diz há 2 anos, podemos também supor que ela na altura podia ter 12 anos ou 11 anos e meio. E porque se for 11 anos e meio já é violação de menores, que é punível até com uma pena até 12 anos. Estes crimes prescrevem no prazo de 15 anos. Então, até o ano 15, desde o início do crime, a mãe poderia, achando oportuno ou não, ela não tinha obrigação de denunciar.
não é? Não tem obrigação, porque são crimes, estamos a falar de crimes semipúblicos. São crimes que podem ficar resguardados a nível familiar. Mas claro que há algumas exceções, principalmente quando se trata de menores de 16 anos, então aí parece que a figura do semipúblico muda, não é, para estes crimes. Mas a mãe não tinha obrigação legal de fazer a denúncia e podia até, no seu interesse, bem que seria um ato quase que imoral, não é? Acobertar uma situação dessas, porque a questão do incesto é uma questão muito, portanto, que cria danos sociais muito grandes, principalmente na vítima. Há estudos até que provam que as pessoas que são vítimas deste tipo de condutas acabam depois também sendo agressores, não é, na geração que vem ou nos seus filhos. Então, é um crime que tem repercussões muito grandes na vida da própria vítima. Então, daí que não seria coerente que a mãe pudesse eventualmente esconder uma situação dessas, mas nada impedia que a mãe entendesse que ok, eu vou fazer a denúncia no dia 30 de janeiro, ou o dia que ela entendesse. Doutor Zacarias, quer comentar alguma coisa? Eu quero intervir, porque aqui falou-se de 4 abortos. Sim. Essa menina tem 14 anos, em primeiro lugar. Por isso é que eu digo que, realmente, quando uma menina fala de abortos, uma menina de 14 anos, 4 abortos, nós em medicina chamamos isso uma mitomania, porque 4 abortos debilitam uma mulher num curto espaço de tempo. O que aí pode ter acontecido é que ela, eventualmente, os sangramentos que ela tinha, os atrasos menstruais que tinha, o pai pode, o tal presumível o autor pode ter dito que tem que abortar, porque tecnicamente, se ela abortou, tem que ir a uma unidade hospitalar. Falta essa prova, esse elemento é probatório. Então, esse elemento é fundamental. Mas eu quero dizer o seguinte, que o médico, ao fazer esse exame, tem que verificar se ela tem ou não tem sinais, porque um aborto deixa sinais numa mulher. Então, essa questão do aborto, que pode ter, eu presumo, para uma menina de 14 anos, se a relação começou aos 11 anos, é que ela deve ter tido algum atraso. Mas alguém deve ter dito que isso é um aborto. Quem terá dito? E ela não pode inventar um aborto. Portanto, esse sangramento, etc., pode ter dito que seja um aborto. E nós precisamos de aferir mais elementos. Que é importante, o pai vivia com quem? Com ela só? Não tinha outra senhora? Não tinha a madrasta? Não vivia lá? Portanto, é imprescindível isso. E se ela tinha aborto, ficou a sangrar, o aborto é necessário ser observado no posto de saúde ou em qualquer unidade. Estes elementos probatórios são importantes. E por que ela pensou que tinha aborto? Será que alguém administrou a ela alguma substância? Disse que você está a abortar? Portanto, estes elementos, essa mitomania, uma criança ou tem uma invenção, porque ouviu alguém, ou porque tem uma perturbação mental. Mas estes elementos que eu digo, falar de sexo abertamente, falar de abortos abertamente, revela uma experiência passada. Alguém que realmente deve ter explicado a ela ou ter dito que, olha, você precisa tomar esse comprimido, porque as substâncias abortivas são complicadas. Nós sabemos que o aborto inseguro, se for praticado fora das unidades hospitalares, com um técnico devidamente treinado, dá consequências muito graves. E com a idade que tem, acho que a mãe teria se apercebido 14 que algo grave está a se passar. Não, eu não estou dizendo... Não, atenção. O que eu estou a tentar aqui levantar é o seguinte. Uma menina nessa idade tem um ciclo menstrual irregular. Se calhar ela deve ter tomado alguma substância, eventualmente administrada por alguém, para abortar. Nós temos que aferir isso na história da menina. E saber se realmente foi o aborto ou não. O útero vai dizer, a anatomia do útero vai nos dizer se realmente foi. Eu acho pouco provável, 4 abortos seguidos numa menina dessa idade, quer dizer que algum sinal tem que ficar. Esse tipo de análise poderá-se fazer ainda agora, 2 anos depois? Não, acho que ela foi, segundo a peça que passou, parece que foi feito um exame médico legal. Então, é importante aferir todos esses elementos. Esses elementos são probatórios. O que eu quero pôr aqui é a mitomania. Sim.
que é como é que uma menina com essa idade fala de abortos com tanta naturalidade. Como uma menina com essa idade fala de relações sexuais com tanta abertura. Então, esses elementos são elementos probatórios de que ela vivenciou essa experiência. Okay. Neste caso, o lado parcial é fundamental para tomar a decisão. A minha questão é, quanto tempo é que leva para ter os resultados? Quanto tempo a medicina legal? Mais ou menos, não é? Não sei, depende. Cada caso é um caso. Não sei muito bem. Mas o mínimo para se ter um resultado nestes casos de violação? Em princípio, enquanto o processo está a decorrer, é importante que os quesitos sejam levantados. Isso é importante que o legista tenha acesso ao processo para poder, junto com o investigador, desenvolver uma linha de investigação em conjunto. Quer dizer que as peças processuais são importantes para essa discussão entre os dois. Okay. Porque o papel do médico legista é levantar factos probatórios de cometimento de uma determinada ilicitude. E ela só é possível se houver intervenção conjunta, quer do procurador e do inspetor da polícia, com o médico legista, que vão juntos procurar fazer todos esses elementos que eu me referi anteriormente. Doutora Elise, aproveitando a ocasião, estamos a falar de violação, eu vou recuperar o caso da violação em grupo. Exato. Doutor Elísio, poderia explicar juridicamente quem é culpado, o que isto significa? Pois, a questão é, numa situação em que não sabemos, quer dizer, há um grupo de pessoas que de facto violou, não é? Uma menor, mas não se sabe quem foi ao concreto, se foram um ou dois. Muitas vezes, isto juridicamente, em termos factuais, podemos ter dificuldades, e muito bem como estava a asseverar o Dr. Zacarias, que podemos ter dificuldades em saber exatamente quem, em concreto, é que teve a relação sexual, num grupo de 3 ou 4 pessoas. Mas isto juridicamente não interessa. Se de facto nós temos 3 ou 4 pessoas que se unem para violar ou cometer qualquer crime sexual contra a vítima, a nossa lei diz, portanto, que são autores não só aqueles que executam o crime, como também aqueles que tomam parte do mesmo crime, que participam ativamente, mesmo não, portanto, executando. Então, quando há uma situação de grupo, não interessa necessariamente se houve, portanto, se todos eles consumaram a cópula, mas todos eles serão condenados eventualmente na mesma moldura penal. Agora, claro que aquele que teve a cópula pode ter uma pena mais agravada dentro daquela moldura, e aquele que não cometeu, que ficou só a controlar, portanto, ao de longe... A controlar ou a segurar, na rapariga, significa que cometeu o crime de violação. E, inclusive, também a pessoa que esteve lá fora, portanto, nem esteve no quarto, esteve lá fora a ver se vinham os pais. Okay. Também responde na mesma pena, porque tomou parte direta. Ok. Dr. Zacarias, últimas considerações em relação ao nosso tema? Bom, eu acho que é um tema interessante e relevante para a sociedade. Digo porque os crimes de natureza sexual, os crimes contra a liberdade sexual, é importante que sejam denunciados, é importante que cheguem cedo à unidade sanitária. Portanto, é uma urgência médico-legal, dada a necessidade de levantar elementos probatórios. Apesar de não termos um laboratório para a pesquisa de DNA, outros elementos, outros vestígios estão aí presentes. Também é importante... Desculpe cortar, doutor, essas análises, o DNA, por exemplo, não se pode mandar fazer num outro país que tenha estas capacidades? Sim, o problema são os custos, né? Okay. São os custos quem deverá realmente suportar essas despesas. Mas assim, e também é uma urgência médico-legal porque esses crimes de natureza sexual transmitem doenças muito graves, como o HIV e SIDA. Sim. Então é necessário fazer a profilaxia do HIV e SIDA. E depois é necessário fazer para as meninas, se for um indivíduo de sexo feminino,
a profilaxia da gravidez e das ITS, todas as infecções de transmissão sexual. E o exame do agressor é imprescindível, porque no agressor nós vamos encontrar sinais que nos permitem realmente dizer que este indivíduo participou num ato sexual. Também fazemos o teste do HIV-Sida nele. Então é fundamental, é importante que todos, portanto, que a polícia, no momento em que esse ato é denunciado, que ambos sejam examinados, quer o agressor, quer a vítima. Portanto, isso é fundamental e acho que as unidades sanitárias estão minimamente preparadas para receber as vítimas de crimes de natureza sexual. A grande preocupação agora é a denúncia, é a intimidação que as vítimas sentem para fazer a denúncia. Mas a denúncia não deve ser só feita pelas vítimas, como também das pessoas que conhecem, porque são crimes públicos. Doutora Elisa, últimas considerações. Bom, como últimas considerações, poderia dizer o seguinte: este caso não é um caso isolado. Os crimes sexuais são os que apresentam as maiores cifras negras. Isto significa que os casos denunciados muitas vezes acabam sendo só a ponta do iceberg, porque são casos muitas vezes que não são descobertos, primeiro, e quando são descobertos, muitas vezes são geridos a nível de família e não são levados, portanto, às autoridades. Agora, o que tem que acontecer é que tem que haver uma vigilância constante por parte dos parentes, dos pais, tanto o pai como a mãe, e no sentido de ir acompanhando o comportamento dos seus filhos e principalmente aquela, independente dica que deu, portanto, o Dr. Zacarias em relação à forma que a criança aborda a sexualidade, não é? Estes assuntos, não é? Quer dizer, são indícios que os pais também devem estar atentos para poder eventualmente evitar este tipo de caso. E também os pais devem ser abertos com os seus filhos, devem tentar ao máximo conversar e não, portanto, ostracizar, não julgar, não é? Porque muitas vezes os mais velhos aproveitam-se dos mais novos, da inocência dos mais novos. Então, estes pais devem estar atentos ao comportamento, porque há sempre, muitos estudos dão conta de que as pessoas que são vítimas deste tipo de crimes têm uma mudança repentina de comportamento, já são pessoas mais acanhadas, muitas vezes têm medo, e principalmente quando se cruzam com o agressor, mostram, portanto, algum medo, que só alguém atento é que pode ver que, de facto, há esta situação. E também sugerir aos pais que não evitem deixar as crianças mais novas, principalmente aquelas crianças mulheres no período ou na fase da puberdade, com homens em casa, ou com um empregado, ou com um tio. Ainda que sejam irmãos. Ainda que sejam irmãos, quer dizer, é preciso criar-se uma vigilância em casa, porque muito bem arbitrou o Sigmund Freud, não é, nos seus estudos, em que diz que, de facto, esta questão que é tida como complexo de Édipo é uma questão que nasce conosco muitas vezes, em que os filhos têm uma afeição natural pela mãe e as filhas uma afeição natural pelo pai, mas que depois, com o desenvolver e com aquilo, o tempo, vão ganhando valores da sociedade que depois acabam, portanto, transformando esta afeição, não é, por uma questão natural, não necessariamente aquela afeição física, e que devem, sim, as pessoas estar muito atentas a este tipo de comportamentos, e os pais também não podem, muitas vezes, que tem-se dito que acontece, que é quando sente que a filha está numa fase de puberdade, afastar-se ao máximo, criar mais ou menos uma espécie de uma barreira para não, portanto, sentir, digamos, aquela situação do tipo estariam a proteger, uma proteção excessiva, não é? Aos filhos, devem continuar a ter uma proteção natural, não muito excessiva, e também não dar muitas liberdades. Então, penso que uma gestão familiar deste tipo havia de diminuir muitos casos de incestos e muitos casos de abuso sexual contra menores. Ainda temos muitas famílias que são mais conservadoras, ainda há esta barreira para falar sobre relações sexuais com os filhos. Com as filhas, por exemplo. Exato, e isto é daqueles males que muitas vezes acabam gerando situações em que a própria filha não se sente amparada pela própria família, então procura outras pessoas que a possam amparar, e essas outras pessoas, se não forem pessoas de boa fé, pode acontecer o pior. Doutora Liz de Souza, muito obrigada pela sua presença. A doutora Gênesis Zacarias, foi um prazer imenso recebê-lo. É que nunca tivemos um médico legista no nosso programa. Então, espero que o Dr. Zacarias volte mais vezes.
Estarei sempre que me convidarem. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada a nós. E a Noite Informativa sai para mais um intervalo. Até já. Cá estamos para mais um baú. O meu espaço para o boxe era uma jangalé. No grupo de trabalho era a cumplicidade que havia. A escola é que nos leva para os clubes. Ser tático. Nós tínhamos o conhecimento básico senegalês. Eu vinha a jogar com orgulho patriótico. Sempre que voltamos derrotados, o balanço é sempre positivo. Fiz um grande jogo contra o Futebol Clube de Porto à noite. E eu não conseguia gritar o golo, não consegui gritar o golo. E agora temos os nossos compatriotas de volta. Paulina Chiziane, muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Quem era a Paulina Chiziane no ano da independência, da proclamação da independência nacional? Foi quase que uma explosão interior. Como quem diz, afinal, existe um outro mundo para além deste mundo pequeno em que nós vivíamos no tempo colonial. E como é que viu o papel do governo neste processo? Esse período houve muitos conflitos. Portanto, a saída de uma situação de repressão para uma situação de liberdade trouxe vários conflitos, sobretudo para as mulheres, que entendiam que havia emancipação e não sabiam exatamente o que era. Nos primórdios da década de 80, já se notavam os primeiros sinais da superpressão sobre os serviços de educação e saúde, aliados à prostituição, criminalidade, mendicidade e outros males nos centros urbanos. Foi neste contexto que o governo de Zamora Machel decidiu engendrar, em 1983, um plano que limparia as cidades da mão de obra ociosa e povoaria as zonas rurais, evacuando os cidadãos sem ocupação clara nas cidades para as machambas estatais na chamada Operação Produção. Estima-se que mais de 40 mil pessoas tenham sido deslocadas na altura. 32 anos depois, o especial reportagem visitou alguns dos locais para onde os chamados improdutivos eram levados. Os que conseguiram tanto escapar dos efeitos da guerra abandonaram o local. Alguns regressaram para as suas zonas de origem, outros foram fixar residência em Lixinga, mas alguns até hoje vivem arredores aqui na zona do Nango. Os que na altura eram jovens, hoje são idosos, com filhos e netos. Eu não tenho maneira de quê? De dinheiro. Há em Unango cemitérios quase que exclusivos dos evacuados que pereceram no local e os sobreviventes em uníssono querem voltar. O papai também perdeu vida aqui, mamãe também perdeu vida aqui. Lá em casa ninguém conhece. A casa até mesmo agora que eu sentei aqui, se havia maneira de que pode ir, eu pude levantar mesmo, sem nenhum receio. Os ecos da Operação Produção a não perder este domingo, aqui na STV. STV também é desporto. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. O desafio da STV Notícias é ajudar a construir um maior sentido de cidadania entre os moçambicanos.
Estamos de volta para o último bloco desta noite informativa e continuamos com a informação. O governo vai regular a produção, importação, comercialização e o uso de sacos plásticos, revelou hoje a vice-ministra da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. A medida foi anunciada por ocasião do Dia Mundial do Ambiente, assinalado hoje. As cerimônias centrais do Dia Mundial do Ambiente tiveram lugar no município de Matola e foram dirigidas pela vice-ministra da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Ana Isabel Senda, acompanhada pelo governador da província de Maputo, Raimundo Diomba. Num ano em que o lema é "Eu sou bioagradável, uma família, um cesto", o governo quer limitar o uso do saco plástico através da regulação e promoção do cesto produzido com base em material menos nocivo ao ambiente. E nós recebemos o lema mundial, mas como cada país é soberano em definir um lema que se adeque à situação do país, numa altura em que nós estamos num processo de reflexão sobre as formas corretas de substituição do saco plástico. O saco plástico preto muitas vezes é produzido, a sua matéria-prima é uma matéria-prima reciclada. E nós usamos este saco plástico para transporte de produtos alimentares. Isto prejudica a nossa saúde. A governante revelou ainda que o Executivo está a preparar um regulamento para estabelecer normas e procedimentos para a produção e uso de plásticos. Queremos mudar os hábitos nos mercados, nos supermercados, nas lojas, do uso do saco plástico. Passaremos a ter regulamento que possa nos trazer quais são as formas adequadas de fabrico, comercialização e exportação do saco plástico. Por ocasião do Dia Mundial do Ambiente, foi lançada a campanha Eu Sou Bioagradável para promover a comercialização e venda de cestos produzidos com base em palha. O regulamento sobre produção, importação, comércio e uso do plástico vai desincentivar o uso do plástico preto e proibir a distribuição gratuita de plásticos em todos os estabelecimentos comerciais. O instrumento vai ainda estabelecer uma taxa ambiental a ser cobrada por tonelada de plástico importado. Este 10, este 5. É possível viver sem plástico? Acho que não é possível. Porque antigamente as pessoas usavam o cesto. Hoje em dia a gente tem usado o plástico. Sem plástico não sei o que seria de nós. Já comprei 4 plásticos. Plástico, depois de usar, deitamos fora. A abundância do plástico reflete a sua produção em larga escala. O mundo produz cerca de 1 milhão de plásticos por minuto. Um utensílio importante e indispensável para o dia a dia de milhares de pessoas, mas com impacto negativo para o meio ambiente. Diariamente, homens, mulheres e crianças de diferentes classes sociais e idades compram e vendem plástico, um produto cujas consequências ambientais iniciam quando é deitado, sem respeitar as regras do meio ambiente. Com a mesma facilidade com que é vendido, o plástico é deitado ao chão. Resultado: é um dos principais tipos de lixo nas ruas e passeios da cidade de Maputo. O ambientalista Carlos Serra diz que muitas pessoas desconhecem o impacto ambiental do plástico e alerta para o fato de constituir um dos maiores fatores de inundações nas cidades. O maior impacto deles todos, principalmente em contexto urbano, é contribuir para a elevação do risco de inundações. Desde logo porque o plástico, dadas as características que tem, ele introduz-se em todos os dispositivos de saneamento e drenagem de águas, particularmente águas residuais ou pluviais. Vejam, por exemplo, aqui nós encontramos perto de um dispositivo de drenagem de águas que se encontra totalmente bloqueado, por muitas razões, mas uma delas, se não a determinante, é o facto de existirem imensas embalagens de plástico. Esta é de produção nacional e não tem características ambientalmente adequadas. Vejam só, pequenina, serve por um tempo de vida muito curto, transportou uma pequena coisa, não serve para mais nada em termos de reutilização e grande parte desta embalagem acaba no nosso ambiente, acaba jogada para a via pública. Carlos Serra coloca ainda o plástico como um problema de saúde pública, devido, por exemplo, ao hábito de usá-lo na confecção de alimentos.
Portanto, não é só um problema de ambiente, é também um problema de saúde pública. E as pessoas, desconhecendo estes riscos, inclusivamente em casa, utilizam os plásticos para abafar o arroz, portanto, nas panelas para abafar o arroz, pior ainda, porque aí, portanto, o ambiente é tão local que a intoxicação é direta, portanto, os químicos acabam entrando no sistema humano e as doenças vão aparecer certamente. Uma delas é o cancro, portanto há uma relação também estreita dada a natureza do plástico e a composição do plástico. O município de Maputo já se ressente dos efeitos do uso abusivo e descontrolado de plástico na cidade. João Mucavelli, diretor de Salubridade e Cemitérios no município da capital, fala de dificuldades na limpeza de sarjetas e valas de drenagem. Na nossa cidade, e em particular, há um certo uso abusivo do plástico. O plástico não pode ser considerado como se fosse cartucho. Há cartucho que é biodegradável. Durante muito tempo, ao usar cartucho, os problemas mesmo de entupimento de sarjeta não eram muito grave. O plástico constitui ainda uma das causas da sobrecarga e redução da vida útil das lixeiras. O seu processo de decomposição leva mais de 400 anos, um período 800 vezes maior que o necessário para pôr fim ao lixo orgânico. Foi lançada esta sexta-feira a 4ª edição do concurso 100 melhores pequenas e médias empresas de Moçambique. Na ocasião, o ministro da Indústria e Comércio, Max Tonela, desafiou as empresas a aprimorar os métodos de gestão de recursos. Diversas personalidades participaram na cerimónia de lançamento da 4ª edição do concurso 100 melhores PME, com destaque para o ministro da Indústria e Comércio, Max Tonela, o vice-presidente da CTA, Agostinho Vuma, bastonário da Ordem dos Contabilistas de Moçambique, Mário Citói, o administrador executivo da Bolsa de Valores, João Matsinhe, PCE do BCI, Paulo Sousa, e o PCA do Grupo Soico, Daniel David. Na sua intervenção, o ministro da Indústria e Comércio desafiou as pequenas e médias empresas a terem métodos aprimorados na gestão dos seus recursos. Serve como ponto de partida para a eliminação de uma das barreiras que se colocam ao desenvolvimento de pequenas e médias empresas em Moçambique e, sobretudo, permitirá veicular a necessidade de assegurar-se nos diferentes níveis os esforços de disciplina e organização contabilista como pressuposto para uma boa estruturação e a idoneidade empresarial das pequenas empresas. Para a 4ª edição do concurso, o Banco Comercial e de Investimento disponibilizou 5 mil milhões de meticais para as pequenas e médias empresas e firmou parceria com a Associação PMEs e a Rede PMEs. Pretendemos assim dar mais um passo no estreitamento e também no aprofundamento da nossa relação com as PMEs moçambicanas, consolidando a nossa posição estratégica como banco preferencial deste segmento empresarial. A cerimónia serviu também para o economista Oldemiro Belchior apresentar o seu livro Financiamento às PMEs, que será lançado no próximo mês. As pequenas e médias empresas representam o espelho da vitalidade da economia. São fruto da iniciativa de empreendedores que se aventuram em oportunidades que identificam, são geradoras de emprego, são muitas vezes a origem de empresas cada vez maiores e mais estruturadas. O prémio 100 melhores PMEs de Moçambique é uma iniciativa do Grupo Soico em parceria com o Ministério da Indústria e Comércio e conta com o apoio do BCI, SNV, Primavera, Ordem dos Contabilistas de Moçambique e a Confederação das Associações Económicas de Moçambique. O objetivo é estimular a competitividade das micro, pequenas e médias empresas nacionais. As pequenas e médias empresas dizem que o acesso ao financiamento continua sendo um obstáculo. Este dilema foi apresentado durante um debate sobre gestão empresarial no lançamento do concurso das 100 melhores pequenas e médias empresas no país. Com o objetivo de dotar as pequenas e médias empresas de ferramentas de gestão e vantagens competitivas no mercado, foi organizado um debate durante o lançamento do concurso das 100 melhores PMEs de Moçambique.
O painel foi composto pelo bastonário da Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique, administrador executivo da Bolsa de Valores, representantes das associações das PMEs e da rede das PMEs. O acesso ao financiamento foi colocado como uma das barreiras das pequenas e médias empresas. O que eu gostava de dizer que um dos grandes constrangimentos para as micro, pequenas e médias empresas é a questão do acesso ao financiamento. O obstáculo das PMEs, na minha opinião, não é financiamento, é conhecimento. O segundo ponto que eu gostaria de levantar é para as duas associações que me parecem são novas. Estão de parabéns pela iniciativa, mas há que fazer um trabalho muito detalhado de mapear aqueles que são os reais problemas das PMEs. Em jeito de resposta, os painelistas disseram que um dos maiores dilemas das pequenas e médias empresas é que uma única pessoa acaba dirigindo tudo na empresa. No momento que alguém vai ter uma licença, o baú passa-lhe a licença, o Ministério da Justiça passa-lhe também a certidão e o notário carimba os estatutos da sociedade e é publicado em Boletim da República. A questão de minha empresa deixa de ter relevância. Eu gostava de partilhar com os colegas aqui. Não estamos a dizer que o dinheiro que está lá não é dele, mas estamos a dizer que a empresa é uma criação social. Nós queremos vir ao mercado, mas temos medo de prestar informação ao mercado, porque esta informação pode ser prestada ou pode ser aproveitada por concorrentes. Bom, é efetivamente um posicionamento que acho que precisa de ser esclarecido, porque o aspecto mais importante para o acesso à Bolsa não é a prestação de todo tipo de informação. O ter as contas organizadas ou prestar informação sobre as contas, isto não é informação que pode ser utilizada ou aproveitada por parte de concorrentes. Alguns participantes no lançamento do concurso 100 Melhores PMEs Moçambique 2015 consideram que a quarta edição constitui um novo desafio para todos os envolvidos. As micro, pequenas e médias empresas são um importante motor da economia nacional, representando mais de 98% do tecido empresarial e contribuindo em cerca de 28,5% para o produto interno bruto. Foi nesse contexto que alguns presentes na cerimónia do lançamento do concurso destacaram a importância das PMEs no reforço da competitividade empresarial. Este prémio é um prémio que está voltado para, primeiro, trazer estas boas práticas, segundo, demonstrar de forma muito específica fragilidades que podem ser e merecer intervenção. Estamos contentes e felizes porque deste modo vai haver muita competitividade pelas empresas e não só criando o aspecto que nós vimos agora aqui, que há de haver formação para os empresários. Isso vai ser muito bom para nós. Numa altura em que a diversificação da base produtiva é um dos desafios da economia nacional, as PMEs são apontadas como solução. Quando nós falamos de conteúdo local, nacional, falamos das PMEs. Quando nós falamos de empregabilidade, falamos das PMEs. Então, é uma camada empresarial que precisa de promover a sua integridade empresarial. Este ano esperamos continuar a lutar para ver se conseguimos ser uma das melhores PMEs com a contabilidade organizada, termos o know-how suficiente e estar tudo de uma forma organizada para conseguirmos ser um dos grandes vencedores do prémio. Acredito que para este ano teremos várias iniciativas mostradas pelo público em geral, uma vez que nós temos categorias como inovação, temos categorias como melhor PME, nós PMEs sentimos mais valorizadas em participar num projeto como este. As expectativas em relação à quarta edição do concurso 100 Melhores PMEs são altas, sobretudo com o aprofundamento de políticas comerciais tendentes a facilitar o seu desenvolvimento. Foi lançado ontem o projeto musical África Liberta-te, da escritora Paulina Chiziane e o grupo Timbila Muzimba, que tem como objetivo a exaltação dos valores e tradições africanas. Na ocasião, o grupo Soica homenageou a escritora pela passagem dos seus 60 anos de vida e 25 de carreira.
O Centro Cultural da Universidade Eduardo Mondlane vestiu-se esta quinta-feira de gala para testemunhar o lançamento do projeto África Liberta-te e a homenagem à escritora Paulina Chiziane pelos seus 60 anos de vida e 25 anos de carreira. A gala foi brindada com a presença do Ministro da Cultura, do Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano e seu Vice-Ministro, de antigos governantes, empresários, entre outros fazedores da arte e cultura. No interior da sala, o grupo Timbila Muzimba cantou e dançou a dar boas-vindas aos presentes. E era o início da cerimônia. O diretor artístico do projeto, Xeno Aguni, subiu ao palco para explicar o que é, afinal, África Liberta-te. África Liberta-te é um projeto musical de autoria da Paulina Chiziane, escritora, em parceria com Timbila Muzimba, que canta a África no passado, no presente e no futuro. Quando o mundo virar e o outro começar, os animais serão mais poderosos. Quem mata os animais por desporto, quem destrói a natureza, irá pagar pelos seus atos. Quando o mundo virar, os animais também farão churrascos aos fins de semana. Os cabritos levarão as pessoas aos pastos. Os cavalos irão atrelar carruagens e carroças nos dorsos dos homens. Paulina Chiziane também foi chamada a falar do projeto, tendo no final convidado os presentes para, em forma de vídeo, orarem pela paz no nosso país. A editora da escritora teve direito à palavra e falou da importância das suas obras para a literatura e cultura moçambicana. Muitos falarão da Paulina como escritora irreverente nos caminhos que abre para a nossa arte, ou como contadora de histórias que se recusa a assumir-se romancista. Outros olharão para ela como a filósofa do feminismo negro, que expressa nas suas histórias, através de uma simbologia feminina impregnada de valores e lutas da mulher no nosso meio social moçambicano. A banda Cacana, na voz de Yolanda, deliciou os presentes com parte do seu talento. Os presentes tiveram igualmente a oportunidade de ver um vídeo surpresa de homenagem à escritora. Desta menina que, ao tornar-se mulher, abraçou os 4 cantos do mundo com uma simplicidade singular. Paulina. E o músico Stuart Sukuma também juntou-se à festa, cantando um dos seus números. Leva tudo por 100. O PCA do Grupo Soico e o Ministro da Cultura e Turismo entregaram a Paulina Chiziane um quadro com a sua fotografia, lendo o seu livro Niquete e Flores. E no final o Ministro dirigiu algumas palavras de apreço e agradecimento pela homenagem à nossa contadora de histórias. É uma honra estar aqui nesta cerimónia em homenagem a uma das figuras mais importantes das artes e cultura de Moçambique. Uma criadora muito especial, porque recua para a África, não no sentido de pedir a liberdade, mas de continuar a libertar-se através das artes. O que nós acabamos aqui de assistir é uma manifestação do regresso às raízes. Timbila Muzimba e todos os que passaram por este palco mostram a necessidade de costurarmos a nossa história através da cultura. O governo de Moçambique encoraja este tipo de iniciativa desde sempre, desde os primeiros anos da independência. O governo apostou
na cultura como uma das formas mais importantes para o desenvolvimento. E a festa terminou com mais uma música do grupo Timbila Muzimba. A escritora moçambicana Paulina Chiziane foi quinta-feira homenageada pelo Grupo SOI, em Maputo. A homenageada instou a África a modificar o seu pensamento e a não se deixar abalar pelos ruídos do mundo. O dia foi também de lançamento do projeto África Liberta-te. O que é a África? Muitas vezes, quando falamos de identidade, falamos da Capulana, da Matapa, da Mtia Noreira. Neste projeto África Liberta-te, convidamos para fazer uma viagem para a África profunda. O que é a África? Foi em África que nasceu Moisés, criado e educado como um príncipe pela filha de Faraó. O Monte Sinai, onde foi inspirado a escrever os 10 mandamentos da lei de Deus, está aqui no Egito, em África. O conceito de Deus único, o maior pilar do cristianismo, foi escrito aqui em África. Os primeiros 5 capítulos da Bíblia Sagrada foram escritos por Moisés, que nasceu em África, aqui em África. Foi no ventre de uma africana de nome Agar, uma escrava egípcia, que nasceu Ismael, primogênito de Abraão. Podemos encontrar isto no Gênesis 25, 12. Hoje conhecido como o pai da nação árabe. Boa parte do ouro do rei Salomão foi oferecido pela rainha de Sabá. E este veio do Ofir. E esse Ofir fica localizado no reino do Monomotapa, que abrangia o Zimbábue, Manica e Sofala. Portanto, esse Deus com que nos oprimiram, esse conceito de Deus é nosso. E por que nós não nos apropriamos dele? Libertação da África. Quando nós dizemos África liberta-te, este deve ser o primeiro passo da libertação, a religião. Portanto, muitas vezes falamos de raízes africanas, temos que voltar às raízes. E muitas vezes a gente pensa que é para voltar a acabar. Não é verdade. É para voltar aos tempos em que Moisés escreveu o livro que influenciou o mundo. Todos vamos à igreja, mas não percebemos isto. Fala-se muito das religiões africanas e definem como o culto dos antepassados sem profetismo, onde se adoram falsos deuses. E será que a África não tem profetas? Mas, afinal de contas, o que é um profeta? Mondlane e Samora anunciaram para o nosso país a boa nova da liberdade. Bateram-se por nós e hoje somos independentes. Não serão eles profetas? E por que nós, africanos, só aceitamos a palavra profeta quando se trata de um estrangeiro? É comum as pessoas dizerem o seguinte: não faço culto aos antepassados, não adoro falsos deuses, a minha igreja proíbe. Mas quem é o teu antepassado? Não é o teu pai? Não é a tua mãe? Não é Mondlane? Não é Samora? Mondlane é falso? Samora é falso? Que história é essa da igreja proibir o seu povo de cultuar os seus antepassados? Quando dizem para não invocar os antepassados, estão a fazer o apagamento da memória. Uma lavagem cerebral, colonialismo. A invocação aos antepassados é uma invocação da memória. E sem memória não há história. Direitos humanos. Toda hora, quando a gente vai, sobretudo as conferências internacionais, fala-se dos direitos humanos. Quem inventou os direitos humanos? A África
foi o primeiro continente a lutar pelos direitos humanos, pelo direito à vida, à terra, ao nome, à tolerância, à diversidade, muito antes das convenções internacionais. Mas quando se fala dos direitos humanos hoje, por vezes se esquece o papel de África. Democracia. Fala-se da democracia. A democracia é algo que já existia em África, mas parece que está a ser trazida de um lugar qualquer. Se nós dermos uma volta pelo nosso país, encontramos a dinastia Ashivangela aqui no Niassa, em Majune. Portanto, em Majune nós temos a rainha Ashivangela V, uma dinastia que é formada, portanto, a eleição das rainhas é feita por um processo democrático. Portanto, às vezes, como africanos, aceitamos melhor o que vem de fora e não olhamos para os valores que estão dentro da nossa terra. Comunicação social. Os nossos programas, todos, jornais, rádio, televisão, refletem mais a atualidade e de uma maneira um pouco atrapalhada. Os nossos programas não são transcendentes, não olham para a anterioridade, olham mal para a atualidade e não veem a posteridade. Unidade nacional. Ontem fomos escravos, hoje somos independentes. Amanhã, o que é que nós seremos? Se ontem fomos escravos, hoje somos independentes, se nós agora vamos dividir o país, corremos o risco de voltar ao passado e sermos escravos. Portanto, a história das lutas africanas, a unidade, portanto, a África só se tornou independente por causa da unidade. Qualquer discurso ligado à divisão é um prenúncio de um novo colonialismo. Música e identidade africana. A música que se ouve no país fala da atualidade, não fala da anterioridade, não fala da posteridade, não é transcendente. O que é que nós podemos fazer para preencher esta lacuna? Porque um bom programa de televisão, um bom programa de rádio também tem que ser acompanhado por música apropriada. Coube ao presidente do Conselho de Administração do Grupo SOIC explicar por que homenagear Paulina Chiziane. Estamos aqui reunidos para celebrar a cultura moçambicana, em particular uma figura que muito nos orgulha e que é certamente uma das eminentes referências da nossa literatura. Esta cerimônia é um ato de reconhecimento do mérito da sua obra, mas sobretudo um agradecimento do povo moçambicano pelo património cultural que nos tem oferecido. As suas obras têm contribuído para uma verdadeira interpretação da realidade moçambicana, valorizando-a através de uma voz muito especial, uma voz feminina, a voz da mulher moçambicana. Daniel David percorreu os livros da Paulina Chiziane, delas traçou o perfil da escritora, que é uma das maiores, se não a maior romancista moçambicana. Nos seus livros, vemos retratada por uma prosa contagiante as vivências de quem testemunhou a história recente do nosso país. A sua obra é um verdadeiro ato de cidadania, trazendo para os seus livros temas muitas vezes silenciados, como o papel da mulher na nossa sociedade, a guerra, o racismo, a discriminação. Mas também recorreu à vida da escritora para encontrar exemplos de inspiração para um povo que procura sua identidade. A sua vida é um verdadeiro exemplo de coragem, trabalho, luta e resiliência. Uma vez ouvi-a dizer: venho de longe, conquistei o mundo de pés descalços, quero encorajar o meu povo, as mulheres da minha terra, por muito difícil que as condições sejam, caminhem descalço e vençam. Essa é a Paulina Chiziane que está aqui conosco. Agradecemos a ti, nossa Paulina. E para terminar, Daniel David falou da importância da valorização da cultura moçambicana e dos seus fazedores, tal como é Paulina Chiziane. Que só vivemos com cultura e sem a cultura não somos nada.
e temos que saber valorizar. É através de ti, Paulina, que hoje queremos valorizar a cultura moçambicana e que o Grupo SOC quer valorizar aquilo que os moçambicanos, todos que fazem a cultura, fazedores da cultura moçambicana, que vivem pela cultura, o mais importante para este país, e que sem ela não somos absolutamente nada. E a Noite Informativa fica por aqui. Foi um prazer imenso estar em vossa companhia. Voltamos numa próxima oportunidade.